Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos fazer uma leitura especial, já que hoje nós estamos entrando no inverno, né? Vamos fazer uma leitura sazonal, uma leitura por estação. Tem aqui já no canal de leitura de estações, né, que passaram, eu fiz uma leitura especial. Então, agora dando seguimento a isso, vamos fazer para o período do inverno, que está começando agora e vai até aí a segunda metade de setembro. Certo, gente? Então, os próximos 3 meses. Eu vou começar aqui com o Tarô dos Anjos. Peço que vocês se concentrem aí nos próximos 3 meses de vocês. Nossa, já viraram 3 aqui, que era o que eu vou pedir. Vou aceitar. Os próximos 3 meses, né, gente? Com a carta da coroa, a Imperatriz, que é uma carta de extrema abundância. Inclusive aqui diz, ó, abundância infinita. Dê à luz a seus sonhos, cuide de si e dos outros. Se a gente for parar para pensar que o inverno é um período do ano que nos fala sobre recolhimento, sobre a gente estar mais fechado, cuidando de nós e cuidando daqueles que estão próximos a nós, faz todo sentido essa carta aqui da Imperatriz. E aí, no lado positivo, nós temos o Cavaleiro de Terra. Veja, gente, as duas cartas, já vou mostrar a próxima para vocês, falando sobre trabalho dedicado, sobre trabalho esforçado. Isso seja numa questão profissional muito forte, como também num relacionamento, você trabalhando para que esse relacionamento dê certo. E aqui fala assim: hora de se esforçar e terminar as coisas. Honre seus compromissos, um anjo da guarda. Então, eu sinto aqui que muitos de vocês trabalhando de maneira dedicada, aproveitando esse tempo né, que normalmente nós estamos mais fechados, mais recolhidos, para ir construindo aquilo que você quer ver florescer na sua vida. E aqui falando com esse um anjo da guarda, pode ser aparecendo pessoas no seu caminho para te auxiliar, ou até mesmo um auxílio da espiritualidade, né? Mas tá tão forte aqui terra, porque caíram duas cartas de terra, né? A próxima também, um 8 de terra. E a carta da Imperatriz também fala muito das questões materiais, das questões práticas da vida, que eu sinto que é alguém, né? Uma pessoa surgindo no seu caminho para te auxiliar. O lado negativo saiu o 8 de terra, veja, ela é uma carta extremamente positiva. Então, se a gente fosse dizer o lado negativo dela, seria mais um aconselhamento. É uma carta de trabalho, assim como o Cavaleiro de Terra é uma carta de trabalho, o Oito de Terra também é uma carta de trabalho. Ou seja, esforce-se, dedique-se. Como diz aqui, o trabalho competente é recompensado. Se você se esforçar e fizer por onde, você vai ver as coisas florescerem lá na primavera. Olha só que interessante, né? A gente sai do inverno e entra na primavera em setembro, aqui pro hemisfério sul, né? Aqui no Brasil. Quem aí tá no hemisfério norte, né? Que tem pessoas, né, de Portugal que acompanham o canal, vocês estão entrando agora no verão, né? Aprenda tudo o que há para saber sobre um assunto, volte a estudar. Como a gente está vendo o lado, né, negativo, um aconselhamento que eu dou aqui é não passe eternamente se preparando sem ir para ação, sem ir para a vida, sabe? Do tipo, eu não posso me dedicar já para essa profissão porque eu ainda não tenho o estudo necessário. Eu preciso fazer mais um curso, eu preciso ler mais um livro, eu preciso praticar um pouco mais. Ou para quem é uma questão, né, de relacionamento afetivo, eu ainda não estou pronto para me comprometer, eu ainda preciso comprar uma casa antes de querer ter um relacionamento sério.
sabe? Eu sinto aqui, porque saiu muito forte aqui nessa leitura, as questões práticas da vida. Então, como um aconselhamento aqui para você evitar essa parte negativa, pare de perder, de se perder nessas questões práticas e se esconder atrás disso, não fazendo o que deve ser feito porque você está cuidando das partes práticas. Porque aí a gente acaba caindo na procrastinação, né? Do tipo, eu não vou me dedicar para esse trabalho agora porque eu tenho que lavar a louça, sabe? E aí você começa a fazer várias outras coisas que até são bem trabalhosas, mas você faz essas outras coisas para não fazer o que precisa ser feito. Então, cuidado com isso, tá, gente? Porque a promessa aqui, qual que é a carta que rege, então, esse período do inverno? Os próximos 3 meses aí. A carta da Imperatriz, que é uma carta de abundância, de fartura. O Cavaleiro de Terra, que caiu no positivo, é o trabalhador incansável do tarô. Se você se dedicar a essa situação, se esforçar, você vai ver a recompensa chegando. É como diz aqui características deste cavaleiro. Ele é leal, dedicado, honroso e bondoso. Você desenvolvendo essas características, você consegue construir aquilo que você está intencionando aí. E chegar lá na primavera muito melhor do que você iniciou o inverno. Vamos tirar aqui mais umas clarificações. Na clarificação para a Imperatriz, na energia geral, o 5 de espadas. Veja, alguma coisa eu sinto aqui que pode estar assustando vocês. Vamos entender isso daqui. Daqui vieram mais, eu quero uma só. Realmente é um período de trabalho, gente. E olha que interessante, eu não mostrei, esqueci de mostrar o fundo do deck do primeiro para vocês, que é um rei de fogo, rei de paus, né? E agora no segundo deck, o fundo também um outro rei, rei de ouros. 2 reis, né? Rei é energia yang, é energia de fazer. Então, passando essa ideia que é um período de você produzir, de você se dedicar ali e fazer acontecer, entende? Mas que eu tava falando pra vocês, o 5 de espadas, clarificando a carta da Imperatriz. Alguns de vocês pode estar não produzindo, não fazendo algo por uma sensação de que, lembra que eu falei, algo está sendo assustador, algo parece ser muito grande. Como, por exemplo, você quer desenvolver um projeto e aí você vê que ele é grandioso, aí você pensa, eu não dou conta disso. Ou você acha, eu não dou conta de manter isso, ou você pensa, eu não consigo co-criar algo grandioso assim, é perda de tempo, eu não vou conseguir. E aqui fala muito fortemente para vocês não terem esse tipo de baixa autoestima, mas vocês também trabalharem dentro do limite da realidade. O que seria trabalhar dentro do limite da realidade? Muitas das vezes a gente acaba desistindo dos nossos sonhos porque a gente fantasia demais. E aí, como a fantasia não se concretiza, a gente acha que foi um fracasso. Vou dar um exemplo. Você
intencionou desenvolver alguma atividade. E aí, nos seus devaneios, nas suas ilusões, nos seus sonhos mirabolantes, você se preparou, entre aspas, que você iria estar conseguindo viver disso em aproximadamente 3 a 4 meses. Então, sei lá, você abriu um negócio próprio, você abriu um canal no YouTube, sei lá o que você fez. E aí você pensou, não, entre 3 e 4 meses eu já consigo viver exclusivamente disso e viver bem. Só que isso é uma insanidade, né? Que normalmente, né, um exemplo de quem tem canal no YouTube, né? De 3 a 4 meses você nem sequer conseguiu começar a monetizar teu canal. Porque tem algumas exigências que a gente tem que cumprir para poder começar a monetizar, né? Bom, eu tenho 1 ano de canal e não monetizo ainda, né, gente? E aí, quando dá esses 3, 4 meses, como você não está vivendo disso, que era o que você tinha se planejado, você acha que aquilo que você está fazendo fracassou. Mas não fracassou. O seu canal, seu negócio próprio, seja lá o que está fazendo, está indo bem. Só que está indo bem dentro dos limites da realidade. Entende? E aqui pede para vocês se atentarem a isso. E ó, no positivo, o pajem de paus vai, se joga, faz, toma iniciativa, faz acontecer. Você tem grandes chances de sair vitorioso, vitoriosa. Você tem energia para isso. Eu vejo que vocês têm vitalidade, têm energia, têm foco, têm garra, têm vontade de fazer a coisa acontecer. Então não percam isso. E muitos aqui, ó, o 2 de ouros, nesse negativo, me reforça essa ideia que eu falei inicialmente de vocês muitas das vezes deixando de ir para ação, deixando de fazer as coisas porque acha que ainda precisa se preparar mais. Porque o 2 de ouros é uma carta de investimento, quando a gente está falando positivamente, mas no negativo é você querer ficar só investindo, investindo, investindo e não começar a produzir de uma vez. Mas também pode estar falando de falta de ação, falta de trabalho. E outra coisa, aqui é Dédalo, esse aqui é o tarô mitológico, né? É Dédalo. Dédalo é um artesão bastante criativo, talentoso. E essas duas ferramentas que ele está na mão são ferramentas que ele criou para facilitar o trabalho, porque ele era um artesão assim sensacional, visionário, à frente do seu tempo. Como caiu aqui no negativo, e até isso caiu na leitura de algum signo, na leitura semestral, que tá aqui no canal, já não vou lembrar qual que é. Falando sobre você, às vezes, não estar encontrando sucesso porque você está tentando fazer do jeito que os outros fazem. Do tipo, o fulano teve sucesso, ele faz exatamente o que eu queria estar fazendo e ele teve sucesso porque ele fez assim, 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 assado. Então eu também tenho que fazer assim, 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 assado. Exatamente igual o fulano fez, trilhando exatamente o mesmo caminho que ele trilhou. Gente, essas pessoas que têm sucesso, elas servem de inspiração pra gente. Mesmo porque elas já conhecem uma parte do caminho que a gente ainda não conhece. E a gente deve sim estudar, como diz aqui, volte a estudar, né? Estudar as dicas valiosas que elas dão. Mas entenda, isso daqui tá no negativo. Você deve sim estudar as dicas valiosas que essas pessoas dão, mas você também tem que ser criativo e criar o seu próprio caminho.
Às vezes o seu negócio próprio não deslancha de uma vez, o seu canal, o seu o que for, porque você está tentando fazer exatamente do jeitinho que as pessoas de sucesso dessa área fizeram. E não é esse o seu caminho. O seu caminho é outro. O seu caminho você tem que criar. E quem sabe, depois que você criar o seu próprio caminho, o sucesso começa a aparecer. Vamos lá, mais uma clarificação. Os próximos 3 meses, período do inverno aqui no Brasil. Rainha de Copas. 8 de paus, vai ser rápida coisa, hein, gente? E Cavaleiro de Espadas. Fundo do deck, o Eremita. Nossa, gente, o Eremita e a Sacerdotisa. Tá faltando ação. O que sobra, olha só, que interessante. Que eu tava falando, tá faltando ação. Mas o que falta em ação sobra em sabedoria. E agora eu entendo mais ainda esse 8 de terra, em que ele dá como conselho volte a estudar, ele estar no negativo. Porque aqui tá dizendo que você não precisa se preparar mais. Você já tem a sabedoria necessária para desenvolver isso. Se você continuar insistindo de não pôr em ação porque ainda precisa se preparar mais, na verdade você vai estar se escondendo atrás de um medo de ir e fracassar. Entende? Aqui clarificando a energia geral, a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, né, como diz aqui, ó, na Imperatriz, cuide de si e dos outros. A Rainha de Copas, ela é extremamente maternal. Ela sabe muito bem cuidar dela e dos outros. Então, aqui reforçando essa ideia de que se você não fizer, ninguém mais vai fazer. Você precisa ter esse cuidado. Você precisa ter um emocional equilibrado para conseguir realizar isso que você precisa realizar. Então, eu vejo que além de já ter o preparo efetivo mesmo, o preparo físico, mental, para desenvolver essa atividade, você também tem um preparo emocional para isso. E aqui no positivo, o 8 de paus me falando que é algo que vem rápido. Muito rapidamente. Uma coisa aqui, ó, gente. Essas duas cartas podem falar de viagens de avião. E o cavaleiro, ele também se locomove, ele também viaja. E tá no positivo. Então, se envolver viagens, é positivo que se faça essas viagens. É positivo que se vá na direção daquilo que você quer realizar, de maneira metafórica, né? Ir em direção ao seu objetivo, mas também de maneira física. Caso você precise se deslocar, haja deslocamento geográfico. Certo? E aí, aqui no negativo, nós temos o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, ele é extremamente combativo, né? Ele é o guerreiro. Pode, inclusive, falar de confusões, sabe? De conflitos. Mas o que eu sinto mais forte aqui é que são duas cartas de extrema velocidade.
A carta de maior velocidade do tarô, que é o 8 de paus, e o cavaleiro, um dos cavaleiros mais rápidos, o cavaleiro de espadas e o de fogo, são os dois cavaleiros incrivelmente, estonteantemente rápidos do tarô. Se você levar em consideração que esse não é o cavaleiro, mas é o pajem de paus, eu vejo as coisas acontecendo num ritmo bem acelerado mesmo. E aí caiu tanto no positivo quanto no negativo. O que que isso me mostra? Que as coisas vão acontecer num nível tão rápido que se você não conseguir lidar com as coisas nesta velocidade, você pode acabar se perdendo no meio dessa velocidade toda. Sabe aquela coisa de quando você vai manusear uma faca, se você não toma cuidado, você pode acabar se cortando? Então é exatamente isso. Às vezes a velocidade dos acontecimentos vai ser tão rápida, tão elevada, que você pode acabar ou perdendo oportunidades, ou tomando decisões que não são as melhores, mas você tomou essa decisão sem parar para pensar porque não tinha tempo. Então, um conselho que se dá aqui é não deixe tudo para a última hora. Se programe, porque pode ser que na última hora as coisas comecem a acontecer numa velocidade muito grande. E aí você pensa, nossa, eu devia ter me programado antes. Se eu soubesse que ia ser tão rápido assim as coisas, eu tinha me programado antes. Aqui podendo até ser, igual eu falei para vocês que você já tá pronto para fazer esse negócio dar certo, né? Pode ser que você continua fazendo, mas sem muita dedicação, porque você acha que não vai dar certo ou algo assim. E aí, de repente, do nada, o teu conteúdo viraliza, o teu produto, sabe? Do nada explode, assim. E aí você fala, nossa, se eu tivesse me preparado melhor, eu ia conseguir atender as pessoas neste momento. Mas como eu nem estava confiando que um dia ia dar certo, eu nem tô preparada para atender todo esse volume de pessoas que tá chegando agora. Vou pedir uma última mensagem, uma última clarificação com a Sibila Italiana. Período do inverno, próximos 3 meses. A carta da mulher casada. Gente, muita energia feminina aqui na energia geral. A mulher casada, ela é a rainha de ouros. A carta da prisão. Mais uma. E a carta da conversa. Fundo do deck, o orgulho. Gente, o que eu vejo aqui? A carta da mulher casada também fala dessa questão que eu tenho falado desde o início da leitura, de cuidar das coisas práticas da vida. Sabe aquela coisa de continuar fazendo o trabalho, aquele trabalho dedicado, que parece que não vai levar a nada, mas que não sabe o que me vem na cabeça assim? E eu não vou lembrar nem quem são essas pessoas. Mas eu lembro que uma vez eu tava escutando um cara falar que eles eram um grupo, assim, eu não sei se eles faziam stand-up, eu não sei, eles produziam conteúdo para as redes sociais, se não me engano, pro Insta, alguma coisa assim. E aí eles, em dado momento, o conteúdo deles viralizou, eles se tornaram bem conhecidos e tal. E aí, um dos rapazes desse grupo falou assim,
que ele agradecia de uma maneira especial pela fulana, que era uma das meninas desse grupo. Porque quando eles começaram, que eles nem tinham seguidor praticamente, que era meia dúzia de gato pingado que aparecia lá, e que eles não podiam ficar alimentando as redes sociais, produzindo conteúdo para as redes sociais, porque eles tinham que trabalhar para se manter, porque aquilo ali não mantinha eles. Foi a fulana que não desanimou e ela ficava produzindo conteúdo para meia dúzia de pessoas verem. Conteúdo que às vezes ninguém curtia, ninguém assistia, ninguém sabe. E ela não desistiu. E ela continuou fazendo. E aí agora eles tinham viralizado, já faz tempo que eu vi isso. Eles tinham viralizado, mas se você fosse olhar as redes sociais deles, eles nunca deixaram ali vácuos ali, sabe, tempos sem postar nada. Eles estavam sempre produzindo conteúdo. E aqui a Carta da Mulher Casada nesse contexto fala isso. Continue fazendo. Parece que ninguém tá dando atenção, parece que ninguém tá dando valor, mas continue fazendo. Aqui a carta da prisão, como ela caiu no sentido positivo, eu sinto assim, de uma maneira positiva, você se sentindo presa a essa situação, no sentido de eu não consigo desistir, por mais que eu queira, por mais que não esteja me dando retorno, por mais que racionalmente fosse o melhor eu abandonar, eu não consigo. Porque é uma situação a qual eu sinto que eu ainda tenho algo para contribuir, que eu ainda tenho alguma coisa que eu não fiz. Sabe aquela coisa? Eu já fiz de 5 maneiras diferentes e nenhuma deu certo, mas tem uma sexta maneira que eu nunca fiz. Então eu não consigo desistir sem ter feito dessa sexta maneira. E a carta da conversa aqui no negativo, lembrando que o Cavaleiro de Espadas também fala muito de comunicação, cuidado com o falatório, cuidado para quem que você vai contar seus projetos. Porque eu sinto aqui que talvez essas conversas sejam conversas que te desencorajam, conversas que dizem, né, realmente não tá levando a nada, é melhor você parar. Ou conversas que levam a conflitos. Lembra que eu falei que o Cavaleiro de Espadas fala de conflitos? Leva muitas vezes até a briga. São opiniões muito contrárias das suas. E assim, tudo bem ter opiniões contrárias à nossa, mas às vezes quem tá olhando de fora não sabe como é de fato aquela situação. Quem sabe é você. Certo, gente? Bom, essa foi a leitura sazonal. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Vale aí pelos próximos 3 meses. Convido vocês a se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar, ajudar essa comunidade a crescer. Gratidão a todos que ficaram até aqui. Um grande beijo, fiquem bem e até mais. Tchau!